Boa noite aos queridos irmãos. É uma satisfação enorme nós estarmos aqui reunidos mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para nós trazermos, mais um pouquinho de conhecimento e aprendizado, aprender juntamente com todos que aqui estamos, É realmente um prazer enorme. E hoje nós vamos trazer a temática do nosso capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos traz a seguinte mensagem: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Pensa um pouquinho, o que nós recebemos de Deus de forma gratuita, e que nós podemos retribuir aos nossos irmãos. Nós sabemos que tudo que Deus nos dá é gratuito. Não é uma grande verdade isso? Deus não nos cobra nada. Deus, em seu imenso amor, Ele sempre nos concede presentes, vamos assim dizer, dádivas, pois Ele nos concede tudo e não pede nada em troca. Nós temos o livre-arbítrio que nos é dado no momento ali do nosso nascimento. Vamos falar da nossa vida corpórea. Então, no momento do nosso reencarne, já nos é dado esse presente. E no capítulo 26, mais precisamente, Jesus, quando Ele está ensinando, falando aos povos, Jesus deixa claro, Ele explica que não podemos cobrar por aquilo que não pagamos para ter. Vamos fazer a leitura de Mateus 10:8. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Daqui nós podemos tirar dois presentes que Deus nos deu e que é possível e Ele pede que nós partilhemos desses presentes: o dom de curar e o dom de afastar os demônios, por assim dizer, os maus espíritos inferiores. O dom de curar, nós podemos ver que na nossa doutrina espírita, como que nós podemos auxiliar na cura de um irmão? Através do passe, através da oração, que é uma forma de passe, mesmo que a distância, quando nós oramos para um irmão, nós pedimos a espiritualidade da intenção dele, é uma forma de cura, é uma forma de nós estarmos partilhando do nosso fluido de vida, através do fluido cósmico universal, que é o que nos liga a todos. Nós podemos enviar essas vibrações, essas energias com a intenção de cura. E no passe é a mesma coisa. Quando nós colocamos as mãos sobre um irmão, nós estamos partilhando com ele realmente a cura, porque a espiritualidade naquele momento ela está nos usando para trabalhar na essência daquele irmão, para que ele possa receber a cura tanto física, que nós sabemos que ela é operada também dessa forma, quanto a cura espiritual. Nós sabemos que os problemas espirituais, eles se demonstram no nosso corpo material, e muitas das vezes o nosso problema é realmente espiritual, mas está refletindo nesse corpo físico. Então, através do passe, nós sabemos que nós podemos ajudar na cura do irmão. E é isso que Jesus Cristo fala.
Quantas vezes nós lemos e vimos nas Escrituras Sagradas os discípulos operando milagres através de um dom que não é deles, que Deus concedeu, que Deus utilizou-nos como um instrumento para que acontecesse esses prodígios, né, assim chamados. Outra questão, quando fala assim, expulsar demônios, nós sabemos que esse é um termo, vamos assim dizer, pouco técnico, vamos partir desse princípio, ou um termo exagerado, porque nós sabemos que os espíritos inferiores que estão na erraticidade, que estão no sofrimento, eles se aproximam das pessoas encarnadas como uma forma de se alimentarem dos fluidos dessas pessoas, da energia delas. Nós sabemos que eles se alimentam do sofrimento, muitas das vezes que eles causam. Isso através de 3 processos que são conhecidos por nós, que são obsessão, possessão e fascinação. Nós sabemos que cada um deles é um pouco mais grave que os outros, mas aqui nós queremos falar de uma forma mais genérica, tratar o gênero, que é realmente dessa aproximação que esses espíritos fazem com os encarnados. Então, o que acontece nesses processos obsediosos? É justamente isso. Esses espíritos que estão em sofrimento, na erraticidade, né, na mentira, eles estão se alimentando dessas pessoas encarnadas. E aqueles que recebem os dons, como Jesus disse, dom da cura e de tratar, já vamos melhorando o conceito, né? Em vez de expulsar demônios, agora nós vamos ajudar, auxiliar esses espíritos que estão na erraticidade. Então, esse dom de nós operemos, sejamos instrumentos para afastar retirar esses processos de obsessão, é realmente um dom também que é concedido a nós, mas como um presente. E quando Jesus fala desses presentes que nos é dado, ele deixa claro que quando nós estivermos operando esses, vamos dizer, milagres mesmo, esses prodígios, nós não podemos cobrar, porque nos foi dado gratuitamente. Então, aquele que recebe esse dom, que ele tem o dever de propagar a fé, propagar esses dons de forma gratuita, sem cobrar. Eles não podem especular esses presentes que Deus deu. Nós vemos que Jesus ainda utiliza os fariseus como exemplo, que eles se vestiam de belas túnicas, eles eram os doutores da lei, como eles eram chamados na Bíblia, que eles eram conhecedores de algumas escrituras, de textos, de preces. Então eles faziam orações muito remuscadas, longas orações em prol dos indivíduos, em prol das pessoas que estavam em sofrimento, em prol das viúvas, que é um termo muito utilizado no Evangelho, porque a viúva ela é tida como uma mulher sofredora que perdeu o seu marido, e realmente é doloroso a perda de alguém, mas ele deixa, porque naquela época a questão da mulher ficar sozinha, ela ficava muito vulnerável, por assim dizer. E esses fariseus, eles iam orar com essas mulheres e eles se apoderavam de seus pertences, prometendo coisas mirabolantes através da oração. Eles cobravam para estar orando por alguém. Mas nós sabemos que a prece, ela é um ato de caridade, ela é um arroubo para o coração, né? Ela é um consolo,
Quando você faz uma prece para alguém, você está pedindo realmente pelo bem daquela pessoa. Você tem que fazer isso de forma espontânea, natural, com fé e não com interesses escusos. Porque o que acontece? Um outro problema ainda mais grave. Quando se tem esse tipo de prática em que se faz o pagamento pelas preces, aquele que tem dinheiro, que te está pagando, ele se vê desobrigado a fazer a oração. E qual que é a única forma de nós estarmos ligados com a espiritualidade? Não é através da prece? Não é através da oração? E a oração de forma coletiva, ela tem mais força, pois nós sabemos que quando estudamos o Evangelho, Deus deixa claro que quando estiverem ali reunidos 2 ou mais em seu nome, ali Ele estará. Ou seja, a comunhão, a comunidade. Quando existe essa união, Deus está ali operando através da sua espiritualidade do bem, da espiritualidade superior. E outro problema, a partir do momento que se encara que o dinheiro pode comprar esse tipo de coisas, você está fazendo uma grande separação de pessoas. Então quer dizer que aquele que tem menos posses, ele não tem direito a ter a prece, ele não tem direito a ser salvo, por assim dizer, ele não tem direito de ter uma ligação com a espiritualidade. Pensa como seria desigual e injusto. A injustiça, Deus é justo. Deus jamais poderia concordar com algo assim. Houve um tempo em que no Egito Antigo acreditava-se que existia um Deus chamado Anubis, que ele recebia os espíritos e através das suas posses, dos seus pertences, do ouro, do peso em ouro, que a pessoa tivesse, que ela destinasse a esse Deus, é que ela conseguiria fazer a passagem para o mundo espiritual. Senão ele iria ficar vagando pelo mundo, sem destino. E não é isso que Deus nos ensina. A justiça de Deus, ela é como o sol. O sol não chega a todos, ela não chega na janela de cada casa pela manhã. Em algumas ocasiões, nós despertamos com essa luz do sol, brilhando nas nossas janelas. Ela não está em todos os lugares no momento em que há a rotação da Terra e ela se direciona ao Sol. O Sol é apenas uma criação de Deus, uma das suas criações. Hoje entende-se que há galáxias, vários sóis, várias estrelas, e foi Deus que fez tudo isso. Então a bondade de Deus não chegaria a todos de forma indistinta? Então esse é o pensamento. Jesus, quando ele chegou no templo, nos templos em Jerusalém, ele viu que lá estavam se fazendo comércio. E Jesus, indignado com aquela situação na casa de Deus, onde as pessoas estavam usando o templo santo de Deus para lucrar, para ter retorno financeiro, utilizando-se daquele local que era para fé, para oração, para glorificar a Deus, Jesus, indignado, expulsou todos os comerciantes que ali estavam, retirou a todos de lá. Deus é totalmente contra o comércio que utiliza o seu nome.
Vejamos as vendas de indulgências que existiram lá em algumas eras aí para trás, na época em que a igreja, não vou nem falar sobre nenhuma doutrina em específico, mas em que a igreja cobrava, vendia terrenos no céu, abusando das pessoas. Na Bíblia, no Evangelho, Jesus já deixa bem claro isso, que Deus é contra. Tanto que ele expulsou aqueles mercadores. Aí nós viemos agora para a nossa doutrina, aonde fala-se da mediunidade ser gratuita. A mediunidade, ela é um dom concedido por Deus, pela espiritualidade do bem, para que as pessoas instruam a humanidade, assim como os apóstolos de Jesus naquele tempo. Eles eram pobres, eram pessoas. Jesus e os seus apóstolos eram extremamente pobres, e eles não cobravam para operar milagres, eles não cobravam para expulsar demônios, para curar, proceder à cura das pessoas, para levar a palavra de Deus, os ensinamentos que pudessem conduzir à fé de Deus. Nós sabemos que os bons espíritos, eles repudiam esse tipo de atitude, aonde o médium, ele simplesmente se envaidecer da sua mediunidade, os espíritos superiores já se afastam dele. A espiritualidade é contra o egoísmo. Vejamos bem, pela mediunidade não ser um dom, ou melhor, ser um dom concedido por Deus, ela não é algo que deriva do esforço do médium, porque ele foi concedido gratuitamente. É diferente, por exemplo, de um médico, um psicólogo, que estudou muito, se dedicou, trabalhou para poder operar a cura nas suas áreas, mas a cura física, que ele pode cobrar por isso, o médium não pode. O médium não pode se envaidecer disso. Aquele médium que recebe um espírito que é talentoso, como um pintor famoso, ele não pode cobrar pelas obras para que esse recurso se retorne para ele. Ele não tem esse direito, porque aquele talento não é dele, é da espiritualidade. Qualquer tipo de ganho financeiro que tiver não vai ser abençoado. O retorno financeiro de alguma obra que for revertida em decorrência desse talento tem que ser revertida para a obra de Deus. Ele não pode se enriquecer com algo que não é dele. A primeira qualidade para se ter contato com a espiritualidade superior é a humildade, a benevolência, o devotamento, a abnegação, abrir mão realmente das vaidades. A mediunidade, ela não deve ser uma profissão. Não deve. Isso porque o médium ele tem que ter em mente que a mediunidade, ela não somente ela é para o trabalho na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela não pode ser uma profissão, porque tudo aquilo que foi dado por Deus pode ser retirado. E se ele faz da mediunidade uma profissão, no momento que ele mais precisar, essa mediunidade pode faltar. Esse dom pode ser retirado devido às más ações desse médium.
A moderna espiritualidade, ela nos leva tanto a esse conhecimento, essa questão do devotamento, da missão, da mediunidade, que ela reconhece como a mediunidade sendo uma missão. Por ser uma questão tão séria, ela foi elevada à categoria de missão. O médium, ele é um missionário. Se ele recebe o espírito e faz uma comunicação, ele está cumprindo uma missão. O médium, ele é um intermediador da espiritualidade também. O médium, ele tem que ter a consciência de que ele é um instrumento da vontade do Pai, que vai ser utilizado para cumprir realmente os seus ensinamentos. Então fica aqui hoje essa mensagem, né, de fé, de aprendizado. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós desejamos uma boa noite a todos, que todos fiquem em paz, que a espiritualidade do bem possa visitar os seus lares, as suas famílias, e que todos aqueles que estiverem ansiosos por algo, que a espiritualidade possa avaliar as necessidades de todos para que sejam atendidos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós encerramos mais essa exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado.